também há texto no Padre Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaja, simultaneamente peço minhas reverências ao Srila Bhaktivedanta Swami Maharaja, a todos os devotos, senhores, as Vaishnavas, Vaishnavis e aos respeitáveis convidados. So, 2 days, 3 days, we also discuss about Baladev Tattva. Hoje é o terceiro dia que já estamos numa sequência falando sobre Baladeva Tattva. Bala means, what do you mean Bala? O que significa Bala? Bala means power and strength. Bala significa poder, força. Bala hinena labha. Sanskrit, a Sanskrit slok explains Bala hinena na labha. Meaning, who has no power, no strength, he cannot get anything. Esse verso em sânscrito diz que se você não tem poder ou força, você não consegue nada. That means Bal, means Shakti, power is very important. Ou seja, Bala, poder, Shakti, é uma coisa muito importante. For this regard, in this material world, people, they are acquiring many kinds of strength, power. Nesse mundo material, as pessoas têm vários tipos de poder, força. That's called Jnana Bal. Acquiring the power of knowledge, Jnana Bal. O poder do conhecimento, Jnana Bal. Dhana Bal means collect the money. Dhana Bal significa o poder de conseguir dinheiro. Vidya Bal means if you have acquired the knowledge, Vidya Bal. Vidya Bal, conseguir conhecimento. And if you have vast of knowledge, Vidya Bal, then you can defeat to another person. Se você tiver muito conhecimento, você pode derrotar outra pessoa. Scholar person, they are doing this, Panditas. They are collect many knowledge from different shastra and just they also and quarreling to each others and how to defeat to one person to another person. Os filósofos intelectuais fazem assim, eles pegam várias coisas de uma escritura para poder derrotar os argumentos de outro e ficam discutindo e brigando. In Chaitanya Bhagavat, Vrindavan Das Thakur explained, and one scholar Pandit, he came in Navadvip Dham, what is his name? Keshav Kashmir. No Chaitanya Bhagavat é dito que tinha esse grande erudito intelectual chamado Keshav Kashmir. And he was very learned and scholar's person. E era um intelectual muito famoso. Even the knowledge of the presiding deities of knowledge, Saraswati Devi, always resides in his throat. E até a deidade predominante da sabedoria, né, Saraswati Devi, ela estava sempre residindo na garganta dele. He came in Navadvip Dham. He defeated to many persons, many Panditas. Then he finally came in Navadvip Dham to defeat to Chaitanya Mahaprabhu, Bhar Chaitanya Mahaprabhu. Just one word told him, then he completely was defeated. Então ele já tinha viajado a Índia inteira, derrotando vários intelectuais, até chegar em Navadvipa para falar contra Chaitanya Mahaprabhu, mas Chaitanya Mahaprabhu em apenas 1 hora conseguiu derrotar esse grande erudito Keshav Kashmir. So I am saying, in this material, all kinds of bala. Bala means strength, power. And that is a temporary. Por que eu estou dizendo isso? É que todos os tipos de força materiais são temporários. And Vidya Bal, Dhan Bal, just I told Vidya Bal, Dhan Bal, and all these bal is temporary. A força do conhecimento, do dinheiro, tudo isso é temporário. But we have to get one ball, strength power, that is called Chit Bal. Mas nós devemos adquirir um tipo de força que se chama Chit Bala, força espiritual. The spiritual strength, power coming from Baladev Prabhu.
E essa força espiritual vem de Baladeva Prabhu. So for this regard, our Shastra explained in this way, Bala hinena labha. But what ball need power? That is the Chit ball. Mas qual é a verdadeira força? É a força espiritual, Chit Bala. This Chit ball, spiritual strength, power coming from Guru and Krishna. Essa força espiritual vem de Guru e Krishna. That is called the Akhanda Guru Tattva, undivided Guru Padma. Isso se chama Akhanda Guru Tattva, o princípio indiviso do mestre espiritual. Akhanda means good. Two words, one is Khanda, another is called Akhanda. Khanda means part. Akhanda means completely full. Então a palavra Akhanda a gente divide em duas. Kanta significa parte, a palavra Akhanda significa completo. So Gurudev, so Baladev Prabhu, he is called undivided and Guru Tattva, Akhanda Guru Tattva Baladev Prabhu. Então Baladeva Prabhu é esse princípio completo e indiviso do mestre espiritual. And Baladev Prabhu also is non-different from Krishna. Same Krishna, he manifests in the form of Baladev Prabhu. E Baladeva Prabhu não é diferente de Krishna. O próprio Krishna, o mesmo Krishna se manifestou na forma de Baladeva Prabhu. Krishna is called Sachidananda, Sat, Chit and Ananda, Sachidananda. Krishna é chamado de Satchidananda. Sat means Satta, existence. Chit means transcendental knowledge. Ananda means the pleasure. Sat significa a existência. Chit é o conhecimento espiritual. E Ananda é a potência de prazer. Isvara Parama Krishna. Then Sachidananda Vigraha Anadir Adi Govinda Sarva Karana Karanam. Pavitra Phala. Isvara Parama Krishna. Sachidananda Vigraha Anadir Adi Govinda Sarva Karana Isvara Parama Krishna Sachidananda Vigraha Anadir Adi Govinda Sarva Karana. Good word. Brahma Samhita mentioned Isvara Parama Krishna Sachidananda Vigraha Anadir Adi Govinda Sarva Karana. Sarva Karana is the cause of all causes. Então, no Brahma Samhita é mencionado que ele é Sarva Karanam, ele é a causa de todas as causas. Even and everything is manifested from Krishna. Todas as coisas se manifestam a partir de Krishna. What you will say, Chit or Achit? Chit means transcendental and material. Everything is manifested from Krishna. Tudo que é material ou espiritual é manifestado de Krishna. So the Iswar and he Iswara, he is the supreme controller. E ele é Ishvara, o controlador supremo. So Iswara Parama Krishna Sachidananda Vigraha. His Vigraha is called Sat Chit Anandamaya, transcendent. Ele é a personificação de Satchit Ananda. So Iswara Parama Sachidananda Vigraha Anadir Adi Govinda. Anadi means without beginning. Anadi significa sem início. But same Krishna, he manifests in the form of Baladev Prabhu. E esse mesmo Krishna se manifestou na forma de Baladeva Prabhu. And Baladev Prabhu, he is saying to us how to serve to Krishna. E Baladeva Prabhu está demonstrando para nós como servir a Krishna. Unlimited time, jivas, conditional soul, Baddha jiva, they forget their habits. Por tempo sem começo, as entidades vivas esqueceram-se da sua identidade. Jiver Sarup hoy Krishner Nitya Das. Krishne Tasya Shakti Veda Ved Prakash.
Tadastha Sakti. Nice. Good, all the living entity, the eternally servant of Krishna. Todas as entidades vivas são eternamente servas de Krishna. But we forget to Krishna. So now we have come in this material world, Maya Jagat. Mas, como esquecemos de Krishna, a gente veio parar aqui nesse mundo material. Maya Jagat. So now we are the servant of Maya, Maya Sevak. E agora viramos servos da ilusão, Maya. And we are doing same thing. Eating, sleeping, defending and meeting. Life after life, birth after birth. We are doing same thing. E vida após vida, nascimento após nascimento, estamos sempre repetindo as mesmas coisas. Estamos comendo, dormindo, nos defendendo, procriando. We forget or not? We forget to serve to Krishna. But now we are serving to Maya. And what are they doing? Eating, sleeping, defending and mating. A gente se esqueceu ou não? A gente se esqueceu de Krishna e agora estamos servindo a Maya, comendo, dormindo, se defendendo, acasalando. And same habits are going on also we have. E os mesmos hábitos nós estamos repetindo. When the small baby calf, Quando nasce bebezinho, bezerro, no need to training how to suck the breast of cow. Você não precisa dar um treinamento de como ele vai mamar no úbere da mãe. This is nature. É a natureza. And sleeping, no need to give the training how to sleep. Ninguém precisa treinar esse bezerrinho a aprender a dormir. Defending, also same way. No need to give the training how to fight and quarrel to each others. E também não precisa de treinamento para poder ficar brigando um com o outro. This is miracle. And these four things, there are no need to give training. Olha só que milagre, não precisa de treinamento para essas 4 atividades. Because why? Because the unlimited time this habit is going on in us. E por que isso? Porque ilimitado tempo já é o que a gente está repetindo esses processos. Sometimes tell to one very nice, beautiful story, then you understand. Às vezes eu conto essa história bem linda e vocês vão entender. One person, he also taking many pilgrimages, going to a different place. Tinha uma pessoa que costumava ir a vários locais sagrados de peregrinação. He was leading the people. Taking 10, 15 people, one group and going and one mountain, one place to another place. Era uma pessoa que estava liderando grupos, ele pegava 10, 15 pessoas, ia para os lugares, para as montanhas. Understand? She has also experience. She is going to India, taking and translate to them this place. Então, but I don't know, she is arranged their prasad or not. No. When you will go to the India, their place, your duty is what? To speak. Glorification. Yes. Kintu that person, just I also explained this way, that he is bringing the pilgrimage people, Tirtha Jatri, one place to one place, and arrange all kinds of food and everything. Então tem pessoas que fazem isso, eles pegam um grupo de pessoas e levam para os lugares de peregrinação. E fazem tudo, explicam, arranjam a praçada, a acomodação e todas as facilidades. Understand? They also, he is carrying all kinds of raw materials, as like atta, flour, rice, and oil, and anything. And he had only one or two, what is called? The donkey, because hill area cannot go anything, only donkey carrying. Então essas pessoas também costumam levar em 1 ou 2 burros uma carga cheia de ingredientes crus, como arroz, trigo e tudo mais, porque sabe como é, nas regiões montanhosas é só o burro mesmo para carregar. Understand? And hill area only donkey can carry, others not possible. Nessa região montanhosa, só um burro para conseguir carregar esse tipo de coisa. Ninguém mais consegue. Who travel? Quem já viajou
assim? Hill area, one time this way, this way, this Quem way. já foi para uma região montanhosa? Subida, descida, subida, There are descida. people going hill area. Aqui tem There's áreas got adventure montanhosas. people going also. Understand? You are not going, so you have no experience. Vocês não foram, mas não tem essa experiência. So if you travel and go, then you will see how to difficult to climb in the mountain. Se vocês tiverem essa experiência, vão ver como é difícil subir uma montanha. You travel or not? Já viajaram em montanha ou não? No? Okay, when you go, Calling hiking. Just go walk, not carrying anything, just walking up. walking these days, they are going to a pilgrimage place. They are just try to explain this way. And people not that they are carrying that donkey, they are carrying all the raw material. Então não são as pessoas que carregam, né, as suas bagagens, os alimentos. Quem carrega tudo é o burro. And just as I told, rice, dal, sabji, oil, flour, understand? Oil, put in the back of the donkey, then donkey going, then going down this way. Eles colocam então tudo nas costas do burro, né, o arroz, a farinha, o dal, e aí o burro vai subindo a montanha. They may be in a pilgrimage place, one place they are staying 2 or 3 days, and then also taking the different place and darshan. And then again next day, but after 3 days, then another place to another place. Então esses grupos passam 2 ou 3 dias acampados num lugar, vêm os principais lugares, ali os maiores, aí depois de novo pegam a estrada, viajam. Especially India, if you go Haridwar to Lasmanjol, the other place, Gangotri, Jamunotri, that hill area. People are going. Especialmente lá em Haridwar, tem Gangotri, Jamunotri, essas áreas das nascentes ali do Ganges, vai subindo. You went where? Gangotri, Jamunotri? No. Não. Where you went? Haridwar é lá. Only Haridwar. Okay. Haridwar and or go more forward and very nice, beautiful hill area you can go. And all the pilgrimage place also they are very nice, beautiful place. Então depois de Haridwar vai ter o Gangotri, o Yamunotri, as nascentes do rio Ganga e Yamuna. Você vai subindo, tem vários lugares lindos de peregrinação lá para cima. But very dangerous. On a small path, little bit and narrow path. If your feet little bit slip, then you will go 500 meters going down and never come back. Mas essas estradas, elas são muito estreitinhas, assim, se você deixa o seu pé resbalar um pouquinho, você vai cair 500 metros de altura e nunca mais volta. If you go, you can see many also are people falling down and going down. So very careful. Então, muitas pessoas que fazem essas peregrinações caem dos penhascos, então tem que tomar muito cuidado. So now coming in this way, that person, he also took one donkey, and on the back of donkey put all the raw material. E aí essa pessoa arranjou um burro e colocou tudo que ele precisava da viagem, os ingredientes, nas costas do animal. But we have to tie the donkeys with one rope, Mas você precisa deixar o burro bem amarradinho, assim, com uma corda. and otherwise night time donkey will be here and there, next day we will carry. Senão o burro vai acabar andando para outro lugar e aí quem vai carregar as coisas no outro dia? So night time, that time he actually he went coming one place to another place, he forgot to bring the rope. Só que quando ele foi de um lugar para o outro naquela noite, ele acabou esquecendo de levar a corda. Then you think what to do? O que vai fazer agora? Night time, if you not tie the donkey, then donkey will go here and there, donkey will be die, then who will carry the raw materials? E ele pensou, o que fazer agora? Se eu não amarrar o meu burro aqui direito, à noite ele vai passear, vai acabar caindo do penhasco, quem vai carregar tudo? That time that person, his mind will be disturbed. A mente dele ficou bem perturbada nessa So what will do now? O que fazer então? And in the meantime, one saintly person came Nesse Sadhu. meio tempo, um sadhu se aproximou. and advised this very simple process. Ele disse, olha, é uma coisa muito simples que You dá have para no, fazer.
because you have no rope to tie the donkey. But every day you also tie the donkey with the legs. That rope. But we are no. Just you also pull the donkey's leg and just your left hand and doing this way. Então ele falou assim, você lembra, você sempre amarra uma perna do burro na outra todos os dias, mas hoje, me ajuda, é isso, levanta a perna esquerda do burro e Finge que tá amarrando. finge que tá amarrando. Pega a perna. Só levanta, só pega na perna dele assim e só finge que tá amarrando. So according to the instruction of Sadhu, he also did this way, just pulled his donkey's leg, one hand, and another doing this. The donkey is thinking, I complete what? Bind it. E aí, de acordo com a instrução do santo, ele fez esse processo. Com uma mão ele segurou a pata do burro, com a outra ele fingiu que estava amarrando. E o burro pensou, eu estou amarrado. And the next morning, they put all the raw materials on the back of the donkey, not moving. E aí, no outro dia, eles colocaram todos os materiais de novo nas costas do burro. E o burro não andava. Then you have another problem. What will do now? Meu Deus, mais um problema. O que eu vou fazer agora? And he beat, but donkey is not moving. Ele batia e o burro não andava. Oh my God, what have to do now? E agora, o que eu vou fazer? Then again he called the sadhu. De novo ele chamou o santo. Well, I don't know what the mantra you gave me. Olha, eu não sei que mantra foi esse que você deu para esse burro. The donkey is not moving. What to do now? Ele não está mais se mexendo. O que fazer agora? Now you tied, last night you bind, tied with a rope. So now untied, right? Then you also open the rope. Então ontem você não fingiu que estava amarrando o burro? Hoje de manhã você tem que fingir que está desamarrando a corda. I did not have the rope on the leg of the donkey. Mas que corda? Não tem corda nenhuma na perna desse Then burro. sadhu, this is the way. Again you also pull his leg and also opposite hand also do this. E o sábio falou, mas é justamente isso. Segura com uma mão a pata do burro e aí você faz o movimento contrário, desamarrando a corda que não existe. The donkey will be thinking, now my owner, he also untied. E aí o burro pensou, meu mestre agora já me desamarrou. Then you do this same way, do opposite way, do this. Then donkey start to spontaneous donkey, he start to walk. E assim que ele fingiu que estava desamarrando, o burro sozinho, espontaneamente, já começou a caminhar. But why? What is the purpose of this? Because this is all our habits. Millions birth habits are going on this. So no need for training how to eat, how to sleep, or how to defend. Então, qual é o significado dessa história? É que por milhares e milhares de vidas nós estamos perpetuando os mesmos hábitos. Ninguém precisa de treinamento para comer, dormir e para brigar. When you quarrel to each others, and how the words coming from your mouth? Quando a gente começa a brigar, veja como as palavras simplesmente saem da sua boca. Many automatic words. Now you maybe forget what you speak or think. When you become angry and both also, coming back, Sisupal, all is coming. Sisupal understand? And he at a time, 100 blasphemy to Krishna. Então veja, quando a gente vai falar aqui na frente, às vezes as palavras somem, né? Mas na hora de brigar, sai todos os xingamentos. Lembra da história de Shishupala? Shishupala, ele xingou Krishna 100 vezes, sem parar, assim, ó. And here people also doing something. Speaking. Harsh words. How this word collecting there, dictionary coming. All dictionary coming from there. Tá vendo? As pessoas não fazem isso às vezes. Elas abrem a boca para brigar e sai o dicionário inteiro lá de dentro. So I am saying, by eating, sleeping, different, no need to give this training to anyone. Because unlimited time, these habits are coming. Então a gente não precisa de treinamento para comer, dormir, para brigar, porque por ilimitadas vidas esses hábitos estão sendo repetidos. But Guru Padma, he gives one kind of habit that is called how to serve to Krishna. Mas Guru Padma, ele te dá um novo tipo de hábito, que é
como servir a Krishna. Right? So Baladev Prabhu is giving these types of strength, power. Is one life your the habit will come, then automatically going. Next life, automatically. Uma vez que o Baladeva Prabhu estabeleça no seu coração esse hábito de servir a Krishna, esse hábito vai automaticamente continuar e continuar. That means what I am saying. You understand? This is called impression, sanskar. Vocês entenderam o que eu estou dizendo? Isso se chama impressão, samskara. Spiritual master, he gives these types of impressions in our heart. O mestre espiritual deixa esse tipo de marca, de impressão no nosso coração. For this is Lord Chaitanya, Brahmanda Brahmite Kono Bhagavan Jeev Guru Krishna Prasade Pai Bhakti Lata Bij Mali Haiya Seivij Kare Aropan Shravan Kirtan Jale Karah Sechan. Wandering in the cycle of repeated birth and death, extreme fortune living entity. We receive Bhakti Lata Bij, seed of devotional service to Lord. Então, vagando nesse infinito ciclo de nascimentos e mortes, somente as entidades mais afortunadas é que recebem essa semente da vida espiritual no coração a partir do mestre espiritual. That is Bhakti Lata Bij, seed of Bhakti Lata, that is called Krishna Seva Vasana, desire to serve the Krishna. E essa semente do serviço espiritual é Krishna Seva Vasana, o desejo, a tendência de servir a Krishna. This impression and coming from Baladev Prabhu, Gurupal. Essa impressão, essa marca, ela vem de Baladeva Prabhu, Guru Pada Padma. Again and again, if you say Jive Sarubhai Krishna Tada Jive Sarubhai, he forgets. Again we remind, again we remind, again we remind. Quando a gente fala um verso, né, Krishna, quando a gente fala de Viraswarupa Roy, Krishna Nityadas, a gente esquece, aí fala de novo, a gente lembra, e falando, lembrando, a gente vai continuar lembrando. So when the impression will come, sanskar will come, you will never forget. Então quando essa impressão, essa marca, samskara ficar, você nunca mais vai esquecer. So two kinds of impressions, one is called Adhuniki sanskar, or another is called Praktaniki sanskar. Adhunik means this life. What you are learning, that is impressed in your heart, and that will never destroy. Tem dois tipos de marcas ou de impressões. A primeira é a Adhunika e Samskara, que são as coisas que você fez nas vidas passadas, que você nessa vida, Adhunika e Samskara na vida atual, que o que você faz agora você não vai mais esquecer e nunca será destruído. This life what we are listening now, that will never destroy. Neha vikramana sosti pratyavarna vidyate salpam apyasa dharmasya trayate mahato bhayat. What is the meaning? You know this verse? Srimad Bhagavad Gita, Krishna says to Arjuna. This is slok from Srimad Bhagavad Gita. Então esse é um verso do Srimad Bhagavad Gita. You know this slok? Not learning this verse. Are many times I am speaking. You? Oi, Manusya. Traveling with me to the what you listening? Listen means is what? Remember. Otherwise this coming this is nothing. Neha vikramana sosti pratyavana vidyate. Arjuna, Krishna told, hey Arjuna, the devotional service to me, that is called eternal and transcendent. Krishna disse para Arjuna, o serviço devocional a mim é eterno e transcendental. A little bit you practice the devotional service, that will never destroy. Pouquinho que você faça desse serviço transcendental nunca será destruído. And pratyavana vidyate, and never even bad reaction will come. E nunca você terá um mau resultado, uma má reação. That is a reserve for your whole life. Isso vai ficar reservado, válido a vida inteira. Whole life means until attain to Golok Vrindavan. This is staying with you. Always staying with you. A vida toda aqui significa até você conseguir a meta última, chegar em Goloka Vrindavan. Esse tipo de atividade vai ficar sempre com você. Because Bhakti Yoga, that is called eternal and transcendental, that will never destroy. Bhakti Yoga é algo eterno e transcendental. Ela nunca pode ser destruída. Other yogas, maybe we forget, temporary. But Bhakti Yoga, eternal and transcendental.
Outros tipos de yoga são temporários, talvez você se esqueça, mas Bhakti Yoga, serviço devocional ao Senhor, é eterno e transcendental. Understand? And different yogas you are doing, but if you not practice, then very difficult to again and practice. Então, tem vários tipos de yoga que a gente pratica, mas se você para a sua prática, aí fica difícil de fazer de novo. Não é verdade? So they are saying that every day you do. Every day and exercise this, exercise they're saying. Então, por isso que eles falam, todo dia tem que fazer esse exercício, aquele exercício. But Bhakti Yoga, if you 1 day, 1 second, 1 moment, that is also transcendent. That will never destroy. Mas Bhakti Yoga, se você fizer um dia, 1 segundo, 1 milésimo de segundo, isso que você fez jamais será destruído. And never also bad and reaction will not come. E também você nunca vai ter So for the mau resultado. pratyavana vidyate. Pratyavana means here, no bad action, but reaction will not come. Então você não terá nenhuma má reação dessa ação de Bhakti Yoga. So nyavikramanasosti pratyavana vidyate salpam upi asya. Salpam means very little bit if you practice Bhakti Yoga. That is a result for your whole life. Então, um pouquinhozinho que você fizer de Bhakti Yoga, isso vai ficar eternamente reservado para toda a sua existência. Because this Bhakti Yoga direct contact with your soul, Atma. Porque essa Bhakti Yoga é algo que entra em contato diretamente com a sua Atma, alma. One day, now we listen Harikatha. This is also direct contact your soul. Agora vocês estão escutando Harikatha e isso está entrando em contato direto com a sua alma, Atma. Because soul, the Atma's this brief tendency to listen Harikatha. Porque a alma naturalmente tem esse vritti, essa tendência de escutar isso, Harikatha, So assunto for sobre isso. this regard, we are saying, Didi, what is the food for soul? Então por aí a gente fala assim, ó, qual é o alimento da alma? What is the food for soul? Qual é? Harikatha. Harikatha. And we are eating rice, dal, chapati, they are the food for our body. A gente come arroz, dal, chapati, não come? É um alimento para o nosso corpo. But the food for soul, that is called Krishna Katha, Govinda Katha. Mas a comida para a alma é Krishna Katha, Govinda And Katha. Atma, he wants to listen Krishna Katha. A alma quer escutar Krishna Katha. And so, one day you listen Krishna Katha, this is a result for you. Because this is going to direct going to soul. Se um dia você senta aqui e escuta Krishna Katha, isso vai ficar eternamente reservado para você, porque está em contato direto com a sua alma. You understand or not? Entenderam? So for this guy, Nihabhi Kramanasa, no iha. Meaning, other things, maybe some defects will come. But Bhakti Yoga, if you practice Bhakti Yoga, there are no any defects will come. Então, se você faz Bhakti Yoga, não existe a possibilidade de você ter um resultado negativo disso. So Nihabhi Kramanasa and Kramanasa Pratyavadana Vidyate, no bad reaction will come. Nenhuma má reação virá. Even your Kram means sequence will be something upside down. Also, you will never get any bad reaction. Mesmo se a sua sequência, a sua constância não for muito firme, se você vai, às vezes faz mais, às vezes faz menos, não tem má reação por conta disso. Fast to listen or fast to speak. Primeiro você escuta ou primeiro você fala? Though we are giving this sequence, what is called? Sravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam. But if you first to speak, so what happens? Bad reaction will come? No. Então a gente dá essa sequência, né? Shravana, Kirtana, Vishnu Smaranam. Mas se por acaso você troca a sequência e fala antes de escutar, você vai ter uma má reação? Mesmo assim, não. You understand? Entenderam? Fast to listen or fast to speak? Primeiro você escuta ou você fala primeiro? If you fast to speak Harikatha, that bad reaction will not come. Se primeiro você falar do que escutar, você não vai ter um mau resultado disso. You understand this? Entendeu? There is no bad reaction will come. Não tem má reação. So the Nihabhi Kraman after the, even the Kraman sequence will be upside down, and that is not bad reaction.
Até se a sequência estiver desordenada, não existe má reação disso. So this Nyavi Kramanaswasti Pratyana Vidhi Sarpam Vyasya, even little bit practice bhakti yoga and millions bars, all your sinful activities will destroy. Se você fizer um pouquinho só de Bhakti Yoga, seus resultados de ações pecaminosas de milhares e milhares de vidas serão totalmente destruídos. That's the example of Ajamil. Ajamil just gave his son's name Narayan. And he uttered his son's name Narayan, then attained to Vaikuntha Dham. Veja um exemplo de Ajamila. Ele simplesmente nomeou o filho dele de Narayana. E ao pronunciar o nome do filho dele, ele acabou indo para Vaikuntha. So now coming this. Why I am saying? Because Baladev Prabhu, that means Akhanda Gurutta, Baladev Prabhu, he gives these types of impressions in our heart. Por que eu estou contando isso? É que Baladeva Prabhu, Akhanda Guru Tattva, é ele quem dá esse tipo de marca, impressão no nosso coração, samskara. And this impression direct going towards Atma. E essas impressões, elas vão direto para nossa alma. But how will you receive this? When you serve to Baladeva Guru Padma Seva, Guru Seva. Mas como receber isso? Você precisa servir Guru Padma, Baladeva Prabhu, Guru Deva. Seva Vritti. When our Seva Vritti will tendency serve to Guru, then everything automatically manifests in our heart. Quando você desenvolve essa tendência de servir o Guru, automaticamente tudo se manifesta no seu coração. For this regard, Devi Parvati, she asked to Shivji. Por essa razão, Devi Parvati fez uma pergunta ao Senhor Shiva. Shivji is topmost Vaishnava and Guru Tattva. Shivaji é o mais elevado dos devotos Vaishnavas e de Guru Tattva. Shivji is not ordinary person. Shivaji não é nada comum. He is called also Sevak Bhagavan. Ele também é chamado de Sevak Bhagavan. Sevak Bhagavan? Sevak Bhagavan. Shivji. So now, and he knows everything. Vaishnavanam Yatha Sambhu. There are many Vaishnavas, many Gurus, but Shivji is topmost. Então ele sabe de tudo, e existem muitos Vaishnavas, muitos Gurus, mas Shivaji é o mais elevado. And Shivji serves to Lord and Krishna many ways. E Shivaji serve o Senhor Krishna de muitas formas. And most, there are many servitors of Lord, but Shivji is called topmost. Existem muitos servos do Senhor, mas Shiva é o mais elevado de todos. So saying these words, Vaishnavanam Yatha Sambhu. Shivji, topmost Vaishnava. Então Shivaji é o mais elevado dos Vaishnavas, devotos do Senhor. And for this regard, Devi Parvati, she asked to Shivji, oh, my husband, honestly tell me, which our worshipful deities and how to worship to him. Então Devi Parvati perguntou para Shivaji, Shivaji, com toda honestidade, me conte, quem é a nossa deidade adorável e como devemos adorá-lo? Then Shivji told Devi, listen, Aradhananam Sarvesam, Vishnu Aradhanam Param. There are many worshipful deities, but topmost Aradhana means worshipful deity, called Vishnu Aradhana. Então Shiva disse, Devi, escute com toda a humildade. Existem vários tipos de deidades adoráveis, mas a mais elevada é Vishnu. Different people, they worship different demigods and different ways. Some they worship sun god, some they worship Ganesh, some they worship Shakti, Durga, Kali, say. But Shivji, he did not tell, they are worship to me. But some also worship Shivji, and that is called Saiva. Saiva, Sakta, Ganapatta, and Saura, Sakta, Ganapatta, or Vishnu. But Shivji, he did not say they worship to me. Shivji, what did he say? Aradhanam sarvesam Vishnu Aradhana Param. Vishnu Aradhana.
and worship to Lord Vishnu, the topmost Aradhana. Então as pessoas adoram diferentes tipos de semideuses. Tem gente que adora o deus do sol, que são os Suryas. Tem os Ganapatas que adoram Ganesha, Shaktas que adoram Shakti, Durga, Kali, os Shaivas que adoram Shiva, os Vaishnavas que adoram Vishnu. E Shiva, ele não falou, você deve me adorar, eu sou a maior deidade adorável. Ele disse, a deidade adorável suprema é Vishnu. Then Shivji did not say, first line here, Aradhanam Sarvesam Vishnu Aradhanam Param. Param means Seshta, topmost Aradhana. Param significa supremo, mais elevado. Then Devi Parvati tell to me more. E aí Devi Parvati disse, me fala mais. Then Shivji told, hey Devi Parvati, very confidential thing, I will tell you, but don't you tell to anybody. E aí Shiva falou, tudo bem, Devi Parvati, eu vou te contar uma coisa muito confidencial, mas não conta pra ninguém. So they tell to me, with the topmost worshipful deity. Por favor, me conta qual é a deidade elevada, a deidade adorável mais elevada. Then Shivji told, next line was, Tasmat Parataram Deving Tadyanam Samancha. And Tadyanam, Vishnu's very nearest and dearest person, you worship him. Na segunda linha, ele respondeu que aquela pessoa que é a mais querida por Vishnu é ela quem você deve adorar. And Vishnu's topmost person, who is there? Quem é a pessoa mais querida por Vishnu? Ganga, Tulasi. Ganga, Tulasi. Vishnu is very near and dearest. Elas são muito queridas por Vishnu. This is Tulasi Pujan. Tulasi Vishnu Priya. Tulasi é chamada Vishnu Priya. And if you want to Krishna Bhakti, you must worship Tulasi. Se você deseja devoção a Krishna, você deve adorar a Tulasi. Every day Tulasi Pujan. Todos os dias faça Tulasi Puja. Then, because Lord Vishnu, what is he doing? Eating, sleeping, and taking rest, everything is what? Tulasi. Without Tulasi, Lord Vishnu would not happen. Tudo que o Senhor Vishnu faz, quando ele come, quando ele descansa, tudo ele precisa da folha de Tulasi. Sem ela, nada pode ser feito pelo Senhor Vishnu. Without Gangajal, nothing, water of the Ganges, you cannot worship Lord Vishnu. Sem Ganga Jal ou a água do Ganges, você não pode adorar o Senhor Vishnu. If you worship the Lord Vishnu, you need two things. Se você for adorar o Senhor Vishnu, precisa de duas coisas. What are they? Quais são? Tulasi leaves and Gangajal. Folha de Tulasi e água do Ganges, Ganga Jal. Because they are very nearest, dearest of Vishnu. Porque elas são muito queridas pelo Senhor Vishnu. Then Tadya Jana also is very near, that is called Guru Padma. E outra pessoa muito querida por Vishnu é Guru Padma. Without taking shelter, lotus feet of Guru, and you cannot serve to Krishna. Sem abrigar seus pés de lótus do mestre espiritual, você não pode servir a Krishna. So that means Guru Seva. To serve to Guru, this is our aim and object. How Guru Padma will be pleased. Por isso, Guru Seva, servir ao Guru, é o nosso objetivo mais elevado. Como é que o nosso Gurudeva ficará satisfeito conosco? So every day, Jasya Prasadad Bhagavat Prasadu, Jasya Prasada Nagati Kutayopi, Dhang Suvangta Jasastri Sandang, Bandi Guru Sri Charanarvindam. Jasya Prasadat Bhagavat Prasad. Follow meaning? Nice. Yasha Prasada Bhagavat Prasada quer dizer que essa prasada do Nagatikutopi, que as glórias, a fama dessa prasada do Senhor, elas não são ordinárias, comuns. Yasha Prasada Bhagavat Prasada, Yasha Prasada Bhagavat Nagatikutopi. Essa prasada também quer dizer a misericórdia do mestre espiritual. Dhayam Stuvamstasa Yashatisani. Por isso, eu medito no mestre espiritual 3 vezes ao dia nos 3 sandhyas. Then
Vishwanath Chakravarti Pad, Guru Master last slok very clearly explained. Srimad Gurum Astakam Eta Patati Prajatna Justena Vrinda Varanath Saksa Sevai Valabha Janu Santa Eva. Janu Santa means after give up this body 100%, you attend to Guru Vrindavan and direct serve to divine Guru Radha and Krishna with your transcendental concentration form. Srila Vishwanatha Chakravarti, nesse último verso do Guru Astakam, ele diz que depois que você abandonar esse corpo, se você adora o mestre espiritual, certamente você vai para Goloka Vrindavan adorar o casal divino Radha Krishna. This life, just you wait when you give up your body. Ele diz, nessa vida, é só você esperar o momento que você vai abandonar esse corpo. Understand these things. But condition is what? Serve Guru Pada. Mas qual é a condição? Do bhajan and sadhana. O mestre espiritual e fazer bhajana, sadhana. So I'm saying, Guru Seva, serve to Guru, this is very important. Servir o Guru Seva é algo muito importante. But two kinds of Guru Seva. One is called Bapu Seva, another is called Bani Seva. Mas tem dois tipos de serviço ao Guru. Um é Vapu Seva e outro Vani Seva. Bani Seva means listen Harikatha from him and just Katha also preach to others. Vani Seva significa escutar as aulas de Gurudeva, Harikatha e depois pregar, contar essas mesmas aulas para os outros. What do you listen? And same Katha you broadcast. Aquilo que você escuta, o mesmo conteúdo é o que você deve espalhar por aí. Not that is called Bani Seva, Brihat Mridanga Seva. Isso é Vani Seva, Brihat Mridanga Seva. Or Bapu Seva, servicing his physically, that is called Bapu Seva. E Vapu Seva significa servir fisicamente o mestre espiritual. But how to serve Bapu Seva? If you know his heart, then you will serve him. Otherwise, not possible. Mas como que você vai fazer esse Vapu Seva? Se você conhecer o coração do mestre, senão você não vai conseguir servi-lo. Guru says, hey, bring water. Then we say, Gurudev, which water I will bring? O Guru fala assim, querido discípulo, traga água. Aí você pensa, que água que eu tenho que levar? This is true or not? É verdade ou não? If you know his heart, you cannot proper way serve him also. Se você não conhecer o coração do mestre, você não pode servi-lo de maneira apropriada. Sometimes we told the one story, very sweet. Às vezes eu conto essa história que é muito, muito doce. Because Kali Yuga, very difficult to find out one servant who can serve the Guru. Nessa Kali Yuga é muito difícil encontrar um servo. Quem é que pode servir de fato o Guru? Understand? Dedicate completely, 100% dedicate to the Guru and serve to him. This is not so easy. Encontrar uma pessoa que seja 100% rendida e que esteja de fato servindo o Guru, isso é muito difícil. Bhaktisiddhanta Prabhupada said, Guru Sevake Visram nahi. You understand? What do you understand? O servo do Guru nunca descansa. O servo não descansa. Guru Sevake Visram nahi. And he is not taking rest. Always 24 hours serve to Guru. Bhaktisiddhanta Prabhupada disse esse verso, o servo do Guru nunca descansa, ele está sempre servindo. But who will dedicate this way? But very difficult. Se dedicar assim, é muito difícil achar alguém assim. So now coming in this way, very difficult also, tolerate the chastisement of Guru. E também é muito difícil aguentar o castigo do mestre espiritual. Because Kali Yuga, if you, what is called? Rectify, then disciple will become very angry. Porque nessa Kali Yuga, se você corrige o seu discípulo, ele fica muito bravo. What I am speaking, what I am doing, Gurudev, you accept. Because I am your, without, what is called? Salary, I am serving you. O discípulo fala, Gurudeva, tudo que eu fizer, tudo que eu falar, você tem que aceitar, porque eu estou te servindo e nem salário você me dá. So, if you work in your office, your boss chastisement or not? Yes.
Quando você trabalha no seu escritório, o seu chefe briga com você ou não? You tolerate or not? E você aguenta ou não aguenta? Why? Por Because quê? that your boss giving money to you. Porque o seu chefe te dá salário. Huh? This is true or not? É verdade ou não? And your boss, if he say, hey, this is you wrong, this is not the correct, this, then and use many harsh words, then you have to tolerate. Why? Because he is giving money. Então, às vezes, o seu chefe, ele fala assim pra você, ó, isso aqui tá errado, isso aqui outro tá errado e tal. E você tem que aguentar. Às vezes ele é grosseiro com você. E por que você aguenta? Porque ele te paga o seu salário. This is true. You have experience or not? Já passaram essa experiência? But Guru not giving money to his disciple. Even the disciple gets some donation, Guru say, hey. Mas o Guru não dá salário nenhum pro discípulo. Inclusive, se o discípulo consegue algum dinheiro, ele tem que entregar pro Guru. This is true or wrong? É verdade ou não? So for this case, Gurudev, I am serving you without salary. So what I am doing, don't disturb to me. Então o discípulo fala, Gurudev, eu estou servindo você nem tanto salário para isso, então não é para você ficar me incomodando. Courage you will to complete. Serve to Guru, not so easy. Servir o Guru não é nada fácil. Of course, some also servicing, their service what is called incredible. This is true. Tem algumas pessoas, claro, que elas servem e o serviço dessas pessoas é incomparável. As a Ishwar Puripad, how he served his Guru Madhavendra Puripad. Ishwara Puripada é um exemplo. Ele servia muito bem o seu Guru Madhavendra Puripada. Madhavendra, two disciples. One is Ishwar Puripad, or another Ramchandra Puri. Desculpa, Madhavendra Puripada tinha dois discípulos. Um era Ishwara Puripada e o outro Ramachandra Puri. But it will completely opposite. Two disciples, completely nature opposite. Eram dois discípulos do mesmo mestre, mas a natureza dos dois era completamente oposta. Ishwar Puripad is completely dedicated to the feet of the Guru Madhavendra Puripad, and he serves his body, mind, speech, everything. Ishwara Puripada era completamente dedicado aos pés de lótus do seu mestre Madhavendra Puripada e servia com seu corpo, mente e palavras. Ramchandra Puri is opposite. E Ramachandra Puri já era ao contrário. And sometimes he also criticizes his Guru. Às vezes ele até criticava o seu próprio Guru. Understand? That time Madhavendra Puripad he told, and don't come in front of me. And very humble he told, maybe if I to see your face, maybe I will go and hell. Amar naraka hobe gati. Ele falou com muita humildade assim, olha, é melhor você não vir aqui na minha frente, porque se eu vir a sua face, talvez eu vá para o inferno. Because he criticized his Guru. So for this regard his Guru told. Madhavendra Puripad told. Don't come. Maybe I don't know when I will die. And if I see your face, maybe I will go. Então Madhavendra Puripad falou, This olha, is humility, daina. ele falou, olha, não é para você aparecer na minha frente não, porque você critica o Guru, aí de repente, eu não sei quando eu vou morrer, eu olho para sua face e eu vou acabar indo para o inferno. Mas isso que ele está fazendo é demonstração da sua danya, da sua humildade. So I am saying because Madhavendra Ishwar Puripad is a perfect servitor and Então Ishwara Puripada é o Sevaka, o servo perfeito. no one can serve Guru as like Ishwar Puripad. Ninguém pode servir o mestre espiritual como fez Ishwara Puripada. So now coming in this way, Guru Seva. And so, just I tell that this story, and because Kali Yuga very difficult to find out one servant, anyhow, need one person. That Guru he told, I have need one person. Então nessa Kali Yuga é muito difícil encontrar um servo perfeito. Mas de algum jeito você precisa de alguém, né? Então o Guru pensou, eu tenho que achar uma pessoa. But that's
Guru Sevak was very lazy and also crazy. Só que esse servo do Guru, ele era preguiçoso e doido. Bhaktivedanta Swami Maharaj told, in my Krishna consciousness, no need two persons. Bhaktivedanta Swami Maharaj falou, na nossa consciência de Krishna, a gente não precisa de dois tipos de pessoas. What is it? Lazy and crazy. Lazy, crazy, preguiçosos e malucos. Sometimes lazy also possible, but crazy, Preguiçoso até tudo bem, mas maluco não. crazy disciple also, lazy to understand. Come, no problem. He's sleeping, okay, chalo. And put him in. Então, assim, quando o discípulo é preguiçoso, dorme demais, você vai lá, puxa ele, dá até que dá um jeito. Understand? I don't take the name anybody. Maybe someone will be upset. Hey, Gurudev told, hey, chalo. Now he is doing anik. Our train is coming, chalo. He said, Gurudev, I'm here chanting Gayatri mantra. Então, eu não vou contar quem foi, mas teve uma pessoa que estava cantando um lugar, assim, e o Guru falou, mas vai chover. Ah, não, Gurudev, eu tô cantando. O trem tá chegando. Aí ele falou, não, Gurudev, é que eu tô cantando aqui o meu Gayatri, não posso ir agora. Then Gurudev told his another disciple, hey, put him. E aí o Guru pediu pro outro discípulo, carrega esse homem aqui. Listen, he waked up maybe 10 a.m. Now he's chanting Gayatri mantra. O discípulo acordou 10 da manhã e agora que ele vai cantar o Gayatri Mantra. So these types of lazy. So then sometimes lazy can be possible. Are you crazy? Impossible. Então esse tipo de discípulo preguiçoso até que pode ser possível, mas discípulo maluco é impossível. But Swami Maharaj told, in my mission, no need to these two types of people, the disciples, lazy and crazy. Useless. Srila Swami Maharaj falou que esse tipo de discípulo maluco e preguiçoso, isso aí é inútil. So don't you become crazy disciple. Então, Also not lazy. Lazy also no problem. You will suffer yourself, no problem. But crazy become. Então não se torne esse tipo de discípulo maluco. Se você for preguiçoso, você é que vai acabar sofrendo por você mesmo. Mas não seja um discípulo maluco, hein? And so one guru and disciple, little bit lazy and crazy. Disciple is going with Gurudev and one place to another place, and going with his one donkey. E aí tinha esse discípulo que estava com o seu mestre, e esse discípulo ele era preguiçoso e maluco. Eles estavam viajando de lugar em lugar, acompanhados de um burro. Then every day that disciple, crazy and lazy disciple, she also lose some things. Todo dia aquele discípulo doido e preguiçoso perdia alguma coisa. Then Gurudev asks, hey, where are my shoes? Gurudev perguntava, cadê os meus sapatos? Oh Gurudev, I forgot your shoes in there. Ih, Gurudev, eu esqueci seus sapatos lá. Acha. Then another day Gurudev told, hey Gurudev, hey disciple, where is my clothes? E o Guru perguntou, discípulo, onde estão minhas roupas? Gurudev, that things also fell from the back of the horse. Ih, Gurudev, eu deixei lá atrás nas costas do cavalo. Caiu do lombo do cavalo. Then Gurudev told, listen, anything will fall down from the back of my horse, you keep. Aí o Guru falou, olha, discípulo, tudo que cair do lombo do burro, do cavalo, você põe de volta. Then disciple think, Gurudev, yes, from today I also follow your instruction. E aí o discípulo falou, tá bom, Gurudev, a partir de hoje eu vou seguir a sua instrução. Then Guru and disciple going on the back of the donkey. Aí, Donkey na horse. E aí Not donkey, correction. Então, o discípulo e o Guru estavam nas costas, na garupa de um cavalo, não era burro, é cavalo. 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 Then Gurudev told that today is very hot, I am taking rest. You sit in front of my horse. E
E aí o Guru disse, olha, hoje está muito calor, eu vou dar uma descansada, fica aqui na frente, sentado na frente do cavalo. The Gurudev told, if anything fell down from horse, you have to put on the back. Se alguma coisa cair do cavalo, você precisa voltar, botar nas costas do cavalo. In the meantime, horse also stooling. E aí o cavalo estava fazendo cocô. They think, okay, Gurudev told, anything also fell down. You have to put on the back of the horse. E aí o discípulo pensou, bom, o Gurudeva falou que tudo que caísse do cavalo tinha que botar de volta em cima da garupa. Then he took all the stool and put on the back of horse, and Gurudev new cloth and covered very nicely. E aí o discípulo pegou, juntou todo o cocô que o cavalo tinha feito, colocou na garupa do cavalo, pegou a roupa novinha de Gurudeva e cobriu o cocô assim. After a few minutes, when Gurudev came and sit on the back of the horse, what is it? Bad smell coming and little bit soft. What is that? Depois de uns minutos, o Gurudeva sentou na garupa do cavalo, tinha um cheiro ruim, tava meio molinho assim. O que é isso? Tá aqui. Hey, very bad smell coming and also very soft. What is this? Que cheiro ruim é esse? Por que tá tão maciozinho aqui? The Gurudev, every day you chastise me. You are stupid, nonsense, rascal. You are crazy, lazy. Gurudev, look, you told, if anything fell down from the back of the from horse, you have to put on the back. So I did follow your instruction. Ai, Gurudeva, não é? Todo dia você me xinga de preguiçoso, maluco, isso e aquilo. Aí você falou que eu tinha que tudo que caísse do cavalo eu tinha que juntar e botar nas costas? Pois é, então. Peguei tudo que ele tinha feito e botei aqui em cima. Just this horse stooling. So I put on the back this. O cavalo estava fazendo cocô e botei tudo de volta na garupa. And with my love and affection and cover this with your new clothes. Com todo amor e carinho, eu botei o cocô aqui, essa roupinha em cima e deixei ajeitado pra você. Gurudev, I'm not foolish. And every day you are saying you are foolish, stupid, nonsense. No, Gurudev, I'm not foolish, I'm stupid. Nice. Todo dia você fala que eu sou bobo, burro, e tá vendo como eu não sou bobo? Then Gurudev, what to do? Are listen. Don't do this. Which thing every day you check. And I am giving 50 items of my things. And when you go one place to another place, you have to check. Understand? Então o Guru falou, olha, tá bom, então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma lista com 50 itens. Todos os dias, quando a gente for de um lugar para o outro, você precisa checar para saber se todos os itens estão ali. If your memory is not strong, so you can make one list. 50 items, Gurudev 50 items, Gurudev cloth, Gurudev shoes, Gurudev mridanga, Gurudev... Então se a sua memória não é lá muito essas coisas, você pode fazer uma lista. Aí tem o sapato de Gurudeva, a roupa, a mridanga, essas coisinhas de Gurudeva. क्या बोल No. Are Gurudev told, and all my things, money which I use, you will make the list. The Gurudev there, this is Gurudev cloth, Gurudev plate, Gurudev mridanga, Gurudev, anything. 15 items. When you go one place to another place, then you check. All these things have or not. So, no problem. O Guru falou, olha, é fácil, é só você pegar uma lista, aí tem lá a roupa, o sapato, o prato, a mridanga de Gurudeva. Você vai checar se todas essas coisas estão quando a gente for de um lugar para o outro. Because everybody's memory is not strong, what to do? Porque a memória nem de todo mundo é tão boa. Especially those who are lazy. Lazy person memory less, short. Especialmente os preguiçosos, ele tem a memória curta. Because those who are sleeping too much, their memory lose also. According to the psychology explanation. De acordo com a psicologia, as pessoas que dormem demais acabam perdendo a memória. This is true. If you sleep too much, then slowly your memory diminishes. Or if you not sleep, also diminishes.
Então, se você dorme demais, você perde a sua memória. E se você dorme de menos, também perde a memória. This is true or wrong? Não é? Continue how many days you cannot sleep and alive? Por quantos dias você pode ficar sem dormir e ficar vivo? 14 days. Then you have to die. 14 Just dias. they are saying, I don't know, I'm not doctor. Não que eu seja médico, né? Mas assim, as pessoas dizem que se você ficar 14 dias sem dormir, você morre. Understand? If any doctor, he knows. Se tiver um médico aqui, pode esclarecer. But some person also saying, just to saying, if you continue 15 days, you will not sleep, then you will have to die. Então, tem algumas pessoas que afirmam isso, que se você ficar mais de 15 dias sem dormir, você morre. क्या बोले? Many people. Those are yogis, they are there's another place. Some yogis, they are not sleeping many years also. Tem alguns yogis que ficam... But normal way, just falando das pessoas comuns. this is saying normal people. If you not continue 15 days not sleep, then you will die. Então, as pessoas comuns, se elas ficam mais de 15 dias sem dormir direto, elas acabam morrendo. Chalo, this is not our subject. So now disciple, okay, Gurudev, okay, I will follow your instruction. E aí o discípulo falou, tá bom, Gurudev, eu vou seguir direitinho a sua lista, a sua instrução. Next day, Gurudev is going one place to another place. No outro dia o Guru estava indo de um lugar para o outro. And now disciple is very alert, making always list, 15 list. E aí o discípulo estava esperto ali, com a lista na mão, de 50 itens. Now all Gurudev things on the back of the horse. E aí todos os 50 itens de Gurudeva já estavam no lombo do cavalo. Now Gurudev is going one place to another place. The very hot, Gurudev told again, I am taking a rest. Maybe 1 or 2 hours, then we'll go. E aí estava muito calor e o Gurudeva falou, olha, eu vou descansar aqui 1 ou 2 horas e aí depois a gente pode continuar. So disciple is sitting in front of horse, a Guru little bit far and taking rest. Então o discípulo estava sentado na frente do cavalo e o Guru estava um pouco afastado, descansando. And in the meantime, one, what is called? Tiger. Wolf. Wolf understand? They are also making sound and attack. That time I think Gurudev told, hey my disciple, maybe wolf will come. So you have to prepare to all my luggage and put on back of the horse. I am coming. E aí, de repente, quando o Guru estava descansando, ele escutou um barulho de um lobo. Ele falou, ó discípulo, o lobo pode estar chegando, então arruma todas as coisas, prepara no cavalo para a gente sair. Then disciple very quickly, he on his list, I think, this is Gurudev cloth, Gurudev shoes, Gurudev everything. E aí o discípulo pegou a lista, a roupa de Gurudeva, o sapato de Gurudeva, de Gurudeva. Then he took a horse and he ran with very quick. Aí ele pegou, montou no cavalo e foi-se embora. Hurry, disciple, wait. Guru also running, and a disciple also running, taking the horse. E o discípulo foi que foi, e o Guru atrás, espere, o discípulo foi embora. And then after 5-10 minutes, when you say, hey, why are you running? Why not wait for me? E aí depois de 5-10 minutos, o Guru falou, mas por que você não me esperou, discípulo? Then disciple, Gurudev, this is not my fault. Aí o discípulo falou, Gurudev, isso não é culpa minha. You are not on the list. Você não está na lista. So I wait for you. Gurudev, you are not on the list. So I wait for you. Gurudeva, você não está na lista, então para que eu tenho que te esperar? This type of Guru Seva. No. Não é para fazer esse tipo de If you have to, proper way, have to do. Vocês têm que servir o Guru de So tipo. that means don't become lazy and crazy. Ou seja, não fiquem preguiçosos e nem malucos. Sevak means is what? This is how to serve proper way, serve to Guru. Então, sevaka, o serviço é isso, servir de maneira apropriada o seu mestre espiritual. Gur Premanandi, Jai Baladev Prabhu ki Jai, Jai Sri Ram. Now 10 o'clock, you have to take prasadam. And today we are very tired also.
You sleep less. Understand? So now you take prasad and sleep. Tomorrow, what is your program? Follow. Então, agora todos vocês vão tomar prasadam, depois vão dormir, os devotos estão dormindo pouco, há muitos dias, eles têm que descansar. E amanhã a gente vai direto lá para a chácara de manhã, tá? Que a Krishna Divani arranjou pra gente. Todos os devotos que estão no hostel, vocês vão dividir o Uber e vão direto para lá. A gente ia fazer um programa na nossa casa, mas a gente vai direto lá pro... I can talk in English later, okay? E aí a gente vai direto lá pra chácara, que a gente apelidou de Bhakti Chakur. What time will you come, Maharaj? What time will you come to the place Krishna Jivani wants to know? So when devotee will go? If devotee will not go, how you will do there? Because you need practice. If he is not Srota, not listen, so what you will do there? So all you come before to me, then I will come. What is the program? Não, o almoço a minha mãe vai fazer, amanhã já tá ok. Então vai ser o devoto almoçar na sua casa? Não, vamos almoçar lá, a gente vai levar tudo pra lá. Pra chácara. Isso. Para lá, para cá. Vai marcar para fazer almoço mais. E que horas nós vamos para a chácara dele? Okay, please prepare for prasadam. Vamos nos preparar agora para servir a passada e aí daqui a pouco eu tiro todas essas dúvidas, tá? Deixa eu só falar com a Krishna Divani e aí eu já falo tudo para vocês. This is working, 9 o'clock. This is working. Não, it's 9:50. 9:50, it's not. 1 hour behind. Oh, this is 9:15. 10 minutes before 10. Oh, this is not. This is wrong. So tomorrow, what time will they go? Our place. Voila. Every day, prasad, distribute prasad quick. Or distribute this. Who wants to take books? Oi, Toruni. Are fala Portuguese? Shut up. Oi. Okay, good.